Lição de terça-feira, e se você não escutou a lição de ontem, você precisa escutar, porque nós estamos assim, dando aquela base, aquela noção do que é que a gente vai estudar ao longo do trimestre. Então, a gente utiliza comentários, a gente utiliza a Bíblia, inclusive o chat GPT. E eu tenho aqui nas minhas mãos uma explicação a respeito do Logos. Por quê? Porque ontem eu falei que logo no iniciozinho do livro de João, ele utiliza a palavra Logos em muitos momentos, que significa a palavra, o verbo, e aí então, aqui então tem uma explicação bem legal para você. Olha só, quando se fala em logos, tá, que é uma palavra que vem emprestada do grego, existem várias facetas, onde a pessoa daquela época entendia a respeito do logos. Eu quero trazer para vocês apenas o entendimento que tem mais a ver com a religião. Então vamos lá. Em algumas correntes do pensamento religioso grego, o logos era visto como uma mediação entre o divino e o humano. Uma força que poderia transmitir a verdade e a sabedoria dos deuses aos mortais. Então agora você imagina, aqueles que não conheciam Jesus, que não acreditavam nem mesmo no Deus de Israel, agora têm acesso a esse material de João, e João está falando assim, ei, o Jesus que esteve aqui, ele era o Logos. A ligação entre a divindade, aí eles começavam a entender um pouco melhor a respeito de quem foi Jesus. E aí, completando, diz assim, ó, assim, ao usar o termo Logos em seu evangelho, João não apenas se conecta com a tradição judaica, mas também dialoga com a filosofia grega, apresentando Jesus Cristo como a encarnação dessa razão divina, que é ao mesmo tempo criadora e sustentadora do mundo. Então, mais algumas informações para a gente compreender o que a gente está estudando no livro de João. Agora vem para cá, que eu tenho um outro detalhezinho para falar para você. Quando a gente olha para os outros evangelhos, a gente percebe que eles começam com genealogia. Ah, porque esse gerou esse, que gerou esse, que gerou esse, que gerou esse, que gerou Jesus. Agora, por que isso acontece? Porque nos outros evangelhos, como eu já falei para vocês, o objetivo era outro. No caso de Mateus, era provar de que Jesus ele era filho de Davi. Ou seja, para o judeu isso era muito importante. Mas quando a gente olha para João, João não começa com uma genealogia. Por quê? Porque ele quer demonstrar Jesus como Deus. E sendo Deus, ele não tem genealogia. Sendo Deus, ele tem algumas características que são próprias dele. Então eu colocaria aqui para vocês, Deus ele é eterno. Aí então ele fala a respeito do Deus eterno. Aí depois ele coloca, o verbo é uma pessoa igual ao Pai. Por que isso é importante? Para deixar claro de que não existe diferença entre quem é Deus Pai e Deus Filho. Deus Filho foi simplesmente aquele que da divindade veio para a terra para morrer, ou seja, é uma ação divina para que nós pudéssemos ter a salvação. Agora, ele não é inferior ao Deus Pai. Isso deixa muito claro logo no iniciozinho do livro de João. E terceiro, este que veio aqui para nos dar a oportunidade da salvação, também foi a força divina, que foi aquele que o Deus Pai, né? Esse Deus Pai tinha Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um tendo uma função dentro do processo da salvação. E o Deus Filho que veio morrer por nós também foi aquele que foi o agente da criação lá em Gênesis capítulo 1. Ok? Então dê uma lida em João capítulo 1 para você perceber todas essas nuances que a gente conversou agora. Valeu e até amanhã!